A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o segredo da vida. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Neste versículo se encontra o segredo da vida. Muitos leem e não compreendem, outros entendem de formas diferentes e dão diversas interpretações, chegando ao ponto de dizer que esse espírito é o nosso espírito interior, mas não é isso que o texto diz. O texto afirma que o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus, ele e somente ele é que vai vivificar nossos corpos mortais, ou seja, trará uma transformação em nossos corpos naturais para corpos glorificados, mas isso apenas irá acontecer se o mesmo habitar dentro de nós. E aqui começa então a importância deste verso e o que é de fato o segredo da vida eterna em Cristo Jesus. Não haverá vida eterna em Cristo se o Espírito Santo não estiver habitando dentro de você. A habitação do Espírito Santo é indispensável para a transformação de um corpo mortal para um corpo glorificado. Você jamais alcançará a vida eterna com Deus se não tiver o Espírito Santo habitando em seu coração, habitando na sua vida. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Ele precisa habitar em nós. Ele quer nos usar. Somos úteis para o reino de Deus à medida que deixamos Ele nos dirigir. Por isso é tão grave deixarmos o Espírito Santo de lado, pois podemos correr o risco de nunca termos a salvação eterna, pois fechamos a porta para aquele que pode transformar os nossos corpos naturais em corpos glorificados. Esta situação é tão séria e real que Jesus disse em Mateus 24:40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E do que Jesus estava falando? Ele estava dizendo não aos perdidos, não aos ímpios, aos infiéis, mas aos cristãos que tinham comunhão um com o outro. Mas apenas um deles possuía o dom da salvação, ou seja, iria ser salvo. Milhões de cristãos acreditam serem salvos, mas vão ficar neste mundo no momento do arrebatamento. Eles não têm vida no Espírito. O Espírito de Deus não habita em seus corações. Eles não são templo do Espírito Santo. Eles são joio no meio do trigo. Têm aspecto de trigo, mas não são trigo. Eles são joio. E como joio serão tratados. Seu nome é joio e não trigo. E irão perecer naquele dia. Agora deixe-me levar a entender o porquê uma igreja precisa tanto do Espírito Santo. Ela precisa, antes de tudo, porque isso significa a vida e a morte eterna dentro dela. Ou seja, a partir dela que você pode ter a vida ou a morte. Se tiver a presença viva do Espírito Santo, haverá vida. Se não, haverá a morte eterna. Infelizmente, a maior parte das igrejas nos dias atuais estão sem a presença do Espírito Santo. E isso fica cada vez mais claro quando você escuta as músicas que estão sendo cantadas, e até por que não dizer encantadas, né? Porque as pessoas ficam às vezes encantadas dentro das igrejas pelo fato de que são músicas mundanas com aspectos cristãos. E acabam até entrando em um mantra às vezes, as pessoas entram até num mantra espiritual de adoração, em vez de realmente adorarem a Deus. Além disso, vêm as mensagens que são muitas vezes modernas, mas mornas, mensagens frias, mensagens de gente doente passando por uma congregação doente e que não leva o homem a arrepender-se de seus pecados. Mensagens sem poder, mensagens sem quebrantamento, mensagens essas que muitas vezes são tiradas de livros e de escritos humanos, mas que nunca vieram de Deus. Nunca nasceram de um coração queimando no fogo do Espírito Santo. Nunca foram regadas com lágrimas, nunca vieram de um coração quebrantado por Deus. Nunca foram submetidas ao crivo de Deus para serem apresentadas ao povo. São mensagens que Deus abomina, mas que o povo muitas vezes aplaude, pois fazem bem aos seus ouvidos e esquece que entristece esse tipo de mensagem o coração de Deus.
Mensagens que não geram transformação, mas deformação espiritual. O Espírito Santo não está nesse tipo de mensagem. Ele não está nesse tipo de igreja. Ele busca corações que ardem com amor pelas almas dos homens e os usa poderosamente. As palavras destas pessoas têm peso, destas pessoas que têm unção de Deus. Elas têm poder, pois não vêm delas mesmas, mas do Espírito de Deus que está nelas. E como um atalaia são levantadas para alertar, para chamar a responsabilidade que algo precisa ser feito em relação à sua vida espiritual. Não existe vida sem o Espírito de Deus. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, escreveu Paulo. O Espírito de Deus traz vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva. Nela ocorrem sinais, nela ocorrem maravilhas, nela o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nela a salvação de almas, nela há batismo com o Espírito Santo, nela há curas, nela há libertação, nela há milagres. Sim, nela há vida e nela também há alegria vinda da parte de Deus. Nela também não há espaço para enganadores e roubadores do Evangelho. Nela não há espaço para lobos devoradores. Nela o oculto é revelado e as profecias aprimoram o andar cristão. Sim, o Espírito de Deus brada com autoridade no meio dela. Grande é a alegria dos que a frequentam. Existe temor de Deus no meio dela, pois sabem que a presença viva de Deus está ali, sendo manifesta. Agora eu pergunto a você, a tua igreja tem a presença de Deus ou não tem mais a presença de Deus? Quando foi a última vez que você saiu da tua igreja com lágrimas nos olhos, pois Deus falou forte contigo? Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus dentro da igreja onde você pertence, seja pelos hinos que foram cantados ou pela palavra ministrada que tocou fundo o coração, e você conseguiu ver a glória de Deus na face de Jesus e viu que isso era tão real, ao ponto de você dizer consigo mesmo, eu não queria nem que esse culto terminasse hoje, de tão forte que a presença de Deus está aqui. O segredo da vida é termos comunhão com o nosso Criador, o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus eterno. Aleluia. Se não tivermos comunhão, jamais teremos vida. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro. A comunhão com Deus através do Espírito Santo é que nos traz a vida e a certeza que um dia habitaremos para sempre com Ele. Em Romanos 8:11 está escrito, como lemos no início da mensagem, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.